Essa questão da violência, ela tá muito presente na nossa vida, independente do lugar onde a gente esteja. Claro que quando a gente trabalha nesses espaços, a gente de alguma forma tá mais vulnerável e consegue visualizar mais. É bem difícil tu trabalhar numa área onde o trabalhador não tem assistência numa população completamente desassistida. Que a gente não tem como falar sobre segurança e sobre saúde do trabalhador e saúde de modo geral, sem a gente falar em acesso a direitos e a serviços. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha agora, diretamente do seu local de trabalho, da sua casa, no trânsito, onde quer que você se sinta mais à vontade. É uma honra poder contar com você no nosso primeiro episódio do Haja Coragem, um podcast feito de pedras, noites, poemas. O Haja Coragem é um podcast produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Saúde do Trabalhador, com apoio da Secretaria de Imprensa e Divulgação. Eu sou Elisiane e vou acompanhar vocês ao longo dessa temporada. Hoje o nosso episódio vai falar um pouquinho sobre saúde e segurança pública. Pensar como a segurança pública afeta diretamente a saúde das e dos trabalhadores. Mas para as coisas não ficarem muito estranhas, eu vou apresentar para vocês um pouquinho de onde surge a ideia desse podcast. Como eu disse antes, eu sou Elisiane, a Lise, e eu sou estudante lá do finalzinho do curso de Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Além disso, eu sou também estagiária na Secretaria de Saúde do Trabalhador do Sinsprev. Então, a partir da minha experiência enquanto estagiária e também como uma etapa do meu processo pedagógico e formativo em serviço social, vai surgir esse podcast. Ele é um produto, então, dessa etapa formativa, enquanto futura assistente social. Então, como saúde do trabalhador é um assunto que permeia absolutamente tudo, que nos envolve, tendo em vista que a nossa sociedade ela é composta majoritariamente por trabalhadores, a proposta desse programa não é fazer uma conversa burocrática ou legalista, que a gente vá na ponta da lei para pensar o que a gente está abordando. Mas é fazer um diálogo, que realmente permeia a nossa vida cotidiana. Ultimamente, as tecnologias de informação e comunicação, as TIC, elas vêm sendo utilizadas para gerar mais sobrecarga, divisão entre nós, uma tensão por produtividade e acabam sendo ferramentas que podem se tornar bastante adoecedoras, a depender da maneira como elas são utilizadas. Como é o que a gente pôde observar bastante no período pandêmico, nesse auge do período pandêmico, com a instituição quase que indiscriminada e mal regulamentada do teletrabalho, do trabalho remoto ou home office, independentemente de como queiram chamá-lo. O podcast Haja Coragem, ele vai tentar ir na contramão dessa perspectiva, de maneira a usar ao nosso favor as tecnologias que, diga-se não de passagem, mas com muita ênfase, foi a nossa classe que produziu. Vocês vão observar que ao longo dos episódios nós vamos trabalhar assuntos de grande relevância que precisam ser debatidos no interior da categoria federal, mas para fora dela também. Então, é de extrema importância que vocês ouçam, reproduzam, repostem, repliquem, deem suas opiniões, critiquem, porque a crítica ela permite o avanço, e participem da construção dessa ferramenta. Pois antes de ela ser um projeto de intervenção fruto, de uma proposta acadêmica, ela é feita no sindicato, mas ela é da categoria que compõe historicamente essa entidade. E vocês sabem muito bem, não existe sindicato se não tiver trabalhador. Dito isso, na imensa maioria dos episódios, nós vamos contar com representantes da categoria para debater conosco e também com especialistas e pessoas diretamente envolvidas com os temas. Se você tiver alguma dica de assunto que você acha que deveria ser abordado ou se tem indicações de convidados, entre em contato conosco. A sua participação é fundamental para que esse podcast funcione e seja de fato um meio para chegar em mais colegas. Então,
Tendo apresentado para vocês o que é o Haja Coragem, nós começamos o nosso primeiro programa da temporada, que vai tratar um assunto muito importante, que é o que a gente falou agora há pouco, que é o da segurança pública e como isso nos afeta na condição de trabalhadores. Para fazer esse debate, nós convidamos uma colega aguerrida e que vive na prática essa realidade do tema, né? E ela é a Sônia Regina Alves, mais conhecida como Sônia Alves. Ela é trabalhadora federal da saúde há 39 anos. Atualmente ela atua no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, que fica em Porto Alegre, né, num bairro de periferia, que vem sendo bastante acometido por uma disputa de facções e que se refere ao tráfico de drogas. Mas além dela, nós também convidamos outra colega bastante valente e dedicada, né, ao debate da segurança pública, direitos humanos e justiça, que é a Vanessa Buarque. A Vanessa ela é advogada e coordenadora geral do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPCAM, aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde, gurias. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? A ideia, como falado já algumas vezes, é que a gente possa dialogar, né, sobre esse tema, como ele se transversaliza nas nossas realidades, mas a gente vai pensar ele tanto para quem é diretamente afetado na sua jornada de trabalho, como é um pouco do que a Sônia vai falar aqui para nós, como para quem também é afetado diretamente com o avanço do Estado Penal, que é um pouco do que a Vanessa vai falar aqui com a gente, mas também para quem é afetado indiretamente, seja pelo avanço do medo, pela ansiedade, né, pelo estresse causado por essa dinâmica de segurança ou de insegurança pública. Esse podcast está sendo gravado em Porto Alegre, mas infelizmente ele é uma realidade nas diversas cidades que a gente tem aqui no estado e no nosso país. Então, por favor, Sônia, Vanessa, se sintam super à vontade para debater aqui com a gente. E eu queria que vocês se apresentassem um pouco e falassem de uma maneira tranquila e bem breve, assim, como que esse assunto se apresenta na vida de vocês e no trabalho de vocês. Bom, segurança pública e saúde do trabalhador, elas andam de mão dadas, né? Porque à medida que tu sai de casa para trabalhar, tu já sente a ausência de segurança pública. Como eu trabalho numa área de conflito e existe a presença da segurança, ela é um pouco, não é? Um pouco arbitrária, ela é um pouco descaracterizada, ela não traz segurança, ela traz insegurança, né? Isso também afeta na saúde pelas condições de trabalho. Eu sou uma funcionária de nível médio. Quando eu entrei no serviço público, eu fiz um concurso para agente administrativo. Então, tu é colocado aonde falta funcionário. Mas onde falta funcionário não quer dizer que sirva para tuas características pessoais. E ali já começa o teu primeiro estrago. Não, eu sou uma pessoa que eu sou para trabalhar em comunidade. Eu não sou uma pessoa do administrativo. Aí quando chega lá na comunidade, eu sou uma mulher pobre, de classe média. Então eu tenho mais pertencimento à comunidade do que ao meu local. Então as dores da comunidade, de uma certa forma, elas me atingem mais. Tu entendeu? Porque a violência de quem eu atendo são dos meus iguais. É uma população negra, de que não tem acesso e que sofre uma violência. E me ver eles naquela situação também me causa sofrimento. E eles não ter acesso lá dentro de onde eu trabalho há 29 anos, que tu cria um vínculo desde o pré-natal, que eles te chamam de tia, depois de avó e vai indo, e tu vê como aquilo ali é difícil de lidar, como tu fica sabendo dos assassinatos, da guerra do tráfico, da violência policial lá dentro, que não traz segurança, mas quando passa um avião tu entra em pânico. Então é bem difícil. Então aí começa o primeiro impacto no nosso despreparo e tu te enxergar ali e tu não saber como é que tu muda essa realidade. Bem complicado, né? Acho que permeia um pouco do que tu traz, né, Vanessa? Sim. Bom, eu trabalho no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em segurança de direitos. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa tratar. É que a gente não está falando de segurança em termos de polícia, força policial, que é o que normalmente vem no nosso imaginário. Quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de acesso a direitos. E na base de todas as violências que a gente trabalha,
tem violações de direitos. Como a colega estava falando agora, né? A gente vem com um histórico de muitas violações de direitos, que são vivenciadas por todas as pessoas, né? E elas, se não tratadas, elas tendem a aumentar. Né? No programa de proteção, quando a gente recebe uma situação de ameaça de morte, né? Normalmente nos perguntam quem é esse ameaçado de morte. Esse ameaçado de morte é aquela criança, aquele adolescente que estão na rede, que estão nas comunidades, que precisam de atendimento, que muitas vezes não têm acesso à documentação, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à escola, que não têm acesso à assistência social, não têm acesso a variados campos, né, e políticas que são necessárias para evitar uma violação de direitos. E aí aqui, como o nosso beneficiário, o usuário, tem essa falta, isso impacta também quem atende, né? Porque impacta uma rede que também hoje a gente verifica bastante fragilizada com relação a conseguir dar esse acesso, né? Por uma série de questões aqui, né? Que a gente verifica de fragilização das políticas e também de uma forma que os profissionais também acabam colocando isso para si como uma questão um pouco pessoalizada e isso causa sofrimento. Porque a partir do momento que não se tem condições de atender essas demandas lá na base, isso vai gerando muita frustração e adoecimento. E em função disso a gente vai verificando que muitos profissionais da rede vão adoecendo, né? A gente vê muito os profissionais da educação, por exemplo, com uma série de atestados médicos, né? Se aposentando, enfim. E isso vai gerando uma situação muito complexa no sentido de como resolver essas questões. E aí a violência, ela vem do abandono, né? Do abandono não só do usuário, mas do abandono também de quem atende. Eu só consigo fazer esse atendimento e me reportar e conseguir pensar uma proposta interventiva, protetiva, a partir de uma concepção de compartilhamento de rede, e se essa rede não consegue compor isso vai gerar um sofrimento lá na ponta. Então, quando a gente pensa em proteção, a gente pensa em proteção de uma forma articulada, de que não existe um trabalho só, não existe um serviço só, não existe uma política só que vai dar conta disso. E isso é um trabalho em rede que, por mais que pareça óbvio, a gente vê que na prática isso não acontece. Às vezes a rede parece mais um nó do que uma rede. E aí isso gera frustração, gera ansiedade, gera uma série de questões que dificultam muitas vezes que a gente atenda aquele objetivo nosso, que é também trabalhar na potencialização, no nosso caso aqui, de crianças e adolescentes e de seus familiares. Então, é um assunto bastante desafiador, porque isso vai trazer, ou não, uma situação mais grave adiante, né? E aí aqui a gente tem uma série de questões que são difíceis de tratar, por exemplo, com a questão da dependência, que a gente vai se vendo assim, em condições bastante difíceis de lidar, não só dos profissionais, porque a gente sabe que a dependência não é só de substâncias ilícitas, mas também de lícitas, né? A medicalização, enfim, todos esses usos que a gente vai dando um jeito de tentar compor essa realidade que é tão dura. Então, quando a gente tem que pensar em segurança, acho que a gente tem que pensar num contexto mais ampliado, né? Não só na segurança no sentido de policiamento. Segurança no sentido de segurança de acesso, segurança de direitos, né? Para fazer com que, então, a gente consiga compor todas essas necessidades. Perfeito, Gurias. E é bem isso, assim, né? Acho que é interessante quando a gente para pensar essa segurança pública para além desse nível policialesco, né? Porque, como a Vanessa trouxe, muitas vezes tu fala em segurança ou insegurança, se coloca na imagem um policial, né? Se coloca numa imagem do bandido e do mocinho, né? E eu acho que é importante a gente trazer essa perspectiva, porque é a partir dela também que a gente consegue pensar essa demanda dos direitos, dos acessos aos serviços, ou da falta de acessos aos serviços também, né? A Sônia aqui, acho que ela vai poder falar um pouquinho melhor para nós um pouco disso, assim, né? Porque quantas vezes, né, Sônia, tu comenta de que o serviço teve que fechar por uma falta de segurança. Exatamente. Eu já cheguei para trabalhar e não pude entrar porque tinha um menino, que são pessoas muito jovens, né? Ligado ao tráfico, ele estava dentro do posto. Então, tu não poderia abrir caso para outra facção não fosse executar lá dentro, que já houve execuções lá dentro do posto.
Então tem esse problema assim, ó. Quando a gente fala, que nem ela fala, em defender direitos, eu tô falando numa comunidade que não tem direito. O direito deles é a falta de moradia, a fome, fechou escola lá, tem postos de saúde que tem horário para funcionar. Então é uma população que não tem direito. E nem o direito de sonhar. Porque eu vou te dizer assim, ó, quem oferece alguma coisa para a comunidade, eu não estou falando de religião, né? É a exploração religiosa e o tráfico. Tu entendeu? Quem manda nas comunidades são eles. E, por sinal, custa caro ter fé. Porque tu passa, né? Então, eu digo assim, ó, eu trabalho num local de trabalho onde, às vezes, tu tem que ceder a tua comida porque o terceirizado tá caindo de fome. Tu entendeu? Isso aí não é... Eu digo assim, ó, eu tô falando da... Sabe assim, ó, que quando um não recebe, a família passa fome, porque a maior parte é explorado da mesma empresa terceirizada. Nós já fizemos vaquinha para dar comida para trabalhador terceirizado. Que muitas vezes também dessa estrutura maquiavélica, dentro da saúde tem casta. Onde a dor do terceirizado, a dor da comunidade não nos comove. Nós, eu digo eles, né? Porque é bem assim, ó, quando teve uma semana que teve tiroteio, que eu cheguei no serviço, assim, na esquina que eu entro, tinha tiroteio. Tá, uma outra vez teve um assassinato e a gente tem um grupo de ATS. Então, tá grave, não, olha o acesso, não saiu do posto. E teve um momento que a colega da tarde, não era no meu horário, ela teve que botar os pacientes para dentro do laboratório e fechar. Sabe? Então, é isso aí que tu vive. Hoje, eu vim do serviço, o ônibus estragou. Eu tive que andar 2 paradas porque o ônibus não quis nos pegar, porque não sabia quem estava ali. E a gente veio a pé, assim, ó. Então, a gente meio combina horário para ter acesso. Tu entendeu? Então, eu digo assim, ó. E, ao mesmo tempo, essa mãe que sai para trabalhar, ela deixa os filhos entregue à sorte dentro de casa. E tem uma coisa, tem um preconceito. A maior parte das comunidades não são de bandido. São de trabalhadores explorados. E outra coisa aqui, ó, eu mudei a minha visão de tráfico em comunidade. Tráfico é a única chance que o guri tem para ter acesso à fralda da criança. Porque, guri, por que vai para as esquinas? Quem é que vai dar leite e vai dar fralda para minha filha? Então não é bem tráfico. O tráfico, ele tá acima. Essa ponta é vítima. Que muitas vezes os profissionais da área tratam com desprezo. Tu sabia que queriam fechar a psiquiatria? E teve colegas que eram a favor. Pelo menos eles não vêm se internar aqui. Tu entendeu? Então, às vezes, o olhar dessa sociedade perversa, assim, ó, é deixar de lado quem não tem acesso. Que bom, eu já ouvi lá dentro do posto. Que bom que eles estão se matando entre eles. Tu entendeu? A dor da comunidade, a dor né? Né? Só que as pessoas que falam isso, para mim, elas já estão num nível de doença muito elevado, né? Eu acho. Minha opinião, né? Então, tem essa dureza de tu ver isso e tem a dor de quem sente. Tem a dor de tu não ver saída, tu ver discurso. Eu nunca vi, assim, um governo que olhasse para a periferia com carinho. Se tivesse carinho, aquela escola da frente do posto, eles entram, não precisa ordem judicial para tu entrar numa casa ali. Eles entram a qualquer horário. Se tiver que dar tapa na cara, não tem idade. E aí eu te pergunto, né? Como é que essa mãe, ela vai ir trabalhar passando por todos esses processos de fome? Quem já foi ali na casa da clientela do posto, tu sabe o que é casa de favela, né? Favela ou comunidade, para mim é vila, né? Mas tem um jeito bonito de colocar as coisas, não é? É bem complicado. E às vezes, assim, ó, tu vai em reuniões que tu vê discurso muito bonito, mas tu não vê eles na prática, dentro da própria saúde, né? E como a terceirização, ela tá muito rápida, essa liga que tu tinha com a comunidade, ela tá se perdendo. Quando tu era concursado, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar. Aquela afinidade que tu vai criando com a clientela, o novo não cria. Tu sabia aquela coisa de tu saber como chegar, como é que eles vão chegar, isso aí tá se perdendo também na saúde. E como é importante a gente pensar, né, esse avanço de uma perspectiva restritiva de direitos, como ela vai impactar em muitas frentes, né? Não, e outra coisa aqui, ó, era para uma pessoa chegar em qualquer guichê e saber para onde ela teria que ir, né? Agora, tudo muito é online. Tudo é muito online, vai para a rede, só que ninguém não tem nem internet em casa. E daí e vem nisso, né? Essa perspectiva, por exemplo, né? Tu traz do tráfico, né? Como
Sendo onde vai conseguir muitas vezes o acesso a uma fralda, onde vai conseguir o alimento. O alimento. Então não chega a ser tráfico. Foi a última opção que a sociedade jogou. E tem colegas que moram ali, não é? E outra coisa, que quem faz o tráfico é penalizado e criminoso. E é tratado que nem o pessoal assim, tem que matar mesmo. Tem que matar bandido. Mas como é que tu pode condenar uma pessoa que tu nunca deu acesso, tu nunca deu dignidade, tu não ensinou a sonhar, que vem de família desestruturada. E às vezes, assim, ó, eu trabalhei numa recepção também. Só que a desestruturação, ela não é da comunidade, ela é minha. Eu trabalhei num setor que todas as mães que estavam ali criaram filho sozinha. Então é bem assim, ó, essa mãe que está indo trabalhar, ela está levando para o trabalho uma carga social. E essa carga social vai refletir no que ela vai desempenhar. Tu entendeu? E tu não vai, assim, ó, tu não vai conseguir desempenhar sabendo... Tudo é muito difícil para todo mundo. Porque é bem assim, ó, eu tô num degrau acima, mas eu tenho as mesmas carências que aquela comunidade tem, de conseguir uma boa creche. Tu tem que deixar com não sei o quê, não é? Então, e tu tá entrando no meio de uma comunidade que um belo dia tu pode levar um tiro. Numa dessas brigas de facção, né? Onde a polícia chega e não te respeita. De maneira que tu não vai ser recebido, por exemplo, num bairro dito de alta da sociedade, né? Exatamente. Onde muitos médicos ali, ó, tinha uma senhora, né? Que a gente não deve dizer nomes, que antes de perguntar o nome do paciente, ela perguntava se ela pertencia a que facção. Tu entendeu? Então isso aí também é violência. É violência para quem trabalha e violência para quem sofre. Quando tu não é respeitado, a falta de respeito é a pior violência que existe. O resto tudo é consequência. E não é assim, ó. Então eu digo assim, ó. E é uma categoria, como tem uma classe média que ela não enxergou isso, quando ela se depara com esse tipo de problema, ela não consegue suportar. Foi o que aconteceu na saúde, que trouxeram muitos médicos recém-formados. Eles não suportaram o SUS não é para fraco. Tu entendeu? Então eles vieram de uma classe média alta e se depararam com um problema social que até então desconhecido. De quem ia trabalhar de carro, quem não pegava ônibus, quem tinha comida todo dia na mesa. Tu entendeu? Que é bem diferente da tua realidade. Foi um choque de realidade. Vanessa, fala um pouquinho para nós como é que funciona para ti essa realidade, já atuando num outro tipo de serviço, né? Mas também lidando com esse tema de uma forma tão íntima, né? E tão crua. Pois então, diferentemente, né, da colega que trabalha direto numa região já conflituada, a proposta do programa, ela parte do pressuposto de proteção de situações emergenciais e também com uma proposta também um tanto quanto radical, no sentido de desterritorializar aquela criança, aquele adolescente que estão naquele território de risco e que muitas vezes a gente vai perceber depois justamente todo esse contexto que a colega coloca, né, de falta de vários acessos. Então, a gente provoca, né, em nome da proteção, também uma desterritorialização para um outro espaço em que ela possa reconstruir a sua vida, né, a partir de acesso a todas essas políticas que ela não consegue acessar em função de uma situação de ameaça de morte. Infelizmente, né, a maior parte dos casos que a gente atende tem como pano de fundo a questão da abrangência do tráfico. E quando a gente fala aqui abrangência do tráfico, a gente não está falando só de criança, adolescente envolvido com tráfico. A gente está falando de comunidades conflituadas pelo tráfico, que as pessoas estão, de alguma forma, submetidas àquele contexto. Porque aparece sempre como uma ideia, né, de que quem morreu porque estava envolvido, né? Tinha antecedentes, então essa pessoa ela merecia morrer, né? O valor da vida dela é menor do que aquela outra. E não é isso. Quando a gente for pensar em criança e adolescente, a gente está falando aqui de violação de direitos, a gente está falando, às vezes, também de trabalho infantil, né? Porque eles não têm os mesmos recursos, os mesmos acessos, então é um meio de sobrevivência. E que aquele espaço em que ela mora não dá os meios necessários para que ela possa alcançar outras possibilidades. E aí o programa surge numa medida excepcional para retirar daquele meio em que existe um risco e colocação num outro, num espaço neutro, em que essa ameaça não existe, e referenciamento numa outra rede, que é extremamente desafiador também, né? Porque para isso a gente precisa de vínculo e a gente precisa de comprometimento.
E aí a gente precisa de comprometimento, não só de quem ingressa no programa como protegido, mas também como rede. E, por vezes, a gente se depara com um espaço, um serviço público que tem um rechaço em relação ao atendimento. Seja porque não é do seu território, né? Se eu estou tirando lá de Porto Alegre, por que eu vou atender no interior? Né? Esse problema é de lá, então vocês estão trazendo um problema para nós que é novo. Sem essa consciência de que a gente atende a rede, a gente atende pessoas, que crianças e adolescentes podem mudar, que a gente tem o direito de ir e vir e fazer o que bem entender dentro desse espaço, né? Então, a gente tem todo esse processo de se entender como rede e fazer o reconhecimento desses serviços, né? A partir de acesso a direitos. Quando a gente trabalha no PPCAM, a gente faz essa transferência de território e referenciamento na rede. Então, se lá eu não consigo fazer o acesso na rede de saúde porque pode acontecer uma situação gravosa, eu preciso acessar um outro espaço neutro em que esse atendimento seja feito. Porque senão a gente vai ter uma repetição da situação, né? O fato é que a gente... Quando faz essa mudança, muitas vezes se pensa que a gente está resolvendo o problema da situação da violência e da segurança. Não, infelizmente não. O programa, ele surge, é um programa do governo federal, né, em parceria com o governo do estado, executado por uma instituição da sociedade civil, aqui no Rio Grande do Sul, é o Calabria, desde 2013, que eu represento aqui. Mas a ideia é de que a gente possa trabalhar compartilhando esse atendimento e que a gente possa servir como uma travessia. Retira do risco de uma maneira paliativa e coloca num outro espaço em que essa pessoa possa viver sem medo. E aí esse processo ele também é doloroso, porque a gente está falando aqui de luto. Eu estou tirando aquela pessoa da comunidade dela, onde ela se reconhece, crianças e adolescentes que às vezes só conhecem aquele bairro, só conhecem aquela comunidade, conhecem a forma, toda a maneira de se relacionar é diferente desse outro lugar que a gente vai pensar como mais seguro. Então, apesar da gente pensar proteção, por isso que ele é excepcional, a gente também está falando também de uma certa violência também, né? Para fazer proteção, a gente também acaba violando. Para proteger a vida, eu vou, de alguma forma, né, tratar de uma restrição do direito de liberdade. Então, é extremamente complexo. Às vezes as pessoas dizem, manda para o PPCAM que o PPCAM vai resolver. Não é tão simples assim, porque as pessoas têm direito a viver no lugar onde elas nasceram, com as pessoas que elas conhecem. Então, a gente precisa de outras políticas que deem conta da permanência nesse espaço. Sair deve ser, né, excepcional. E aí, por isso que às vezes a gente tem dificuldade também na adaptação num outro espaço. Vocês imaginem a gente tirar de Porto Alegre e levar para Bagé, que é completamente diferente a maneira de viver. E, por vezes, a gente vai ter famílias que não vão, todas elas também, acompanhar esse adolescente, esse jovem, essa criança adolescente. Então, tem todo um processo de perda de sua história que aqui a gente precisa tratar. Por parte dos adolescentes, por parte dos familiares e também por parte dos profissionais que têm que entender esse processo, que não é simples. Imagina se eu te fizesse uma proposta agora, Lizzy, eu vou te levar para um lugar, não vou te dizer qual é, mas vai ser bem legal, porque lá tu vai ter casa, comida e roupa lavada. Quando a gente ouve isso, parece, nossa, que beleza, maravilhoso, né? Não, não é tão simples assim. É verdade. A gente está abrindo mão da nossa identidade também. E sabe o que acontece isso? Que está acontecendo com a terceirização? Tu tira o pertencimento. Quando tu tira serviços, que nem tira do postão, tu tá tirando o pertencimento. E até a pessoa se readaptar a um outro local, ela perde a identidade e desmotiva. Não é verdade? Assim, ó, tu sabe que quando tu vai buscar psiquiatria ali, tu vai ser atendida. O serviço social lá era 13, tá em 2. Tu entendeu? Assim, ó, então estão tirando, que é o meio de campo, né? Que faz o meio de campo. E eu te digo assim, ó, e quando não existe esse meio de campo, tem serviços que são ofertados que o profissional também desconhece. Que é tudo bem desintegrado, não é? Então é bem assim, ó, tu tirar alguém de uma comunidade, eu acho cruel. Porque, vou te dizer uma coisa, em comunidade tem alegria, tem solidariedade, tem sonho. Tu abortar, assim, é brabo. Não é? E quando diz assim, ó, tirar o meu médico daqui, até tu encaminhar de novo, a pessoa desiste no caminho, não é? Então, não é assim, teria que levar serviço para as comunidades e não te mandar para lá, porque quando
Tu reforma alguém ali, alguém se transforma, vem mais gente atrás, porque não tem referência de coisas positivas. Quando a gente fala, né, dessa questão, tanto do território, de como ele deve ser, né, e essa questão também de a gente precisar tirar do território, até muitas vezes por uma questão de segurança ou de insegurança, não tem como a gente não fazer um debate, por exemplo, de como o orçamento público ele vai ter uma relação direta com esses problemas ou com essas soluções, digamos assim, né? Quando tanto a Sônia quanto a Vanessa falam aqui, né, de terceirização, ou de saída do território, ou de falta de acesso a serviços, a gente está falando diretamente de uma forma política que está sendo incorporada através do Estado ou da falta do Estado também. Exatamente. E isso, claro, que a gente precisa fazer sem ter nenhuma ilusão do que é o Estado, né? Ou, enfim, da própria proposta de governabilidade, mas compreender realmente o que ele deveria fazer, né? Quando a gente olha aí por um território como o que está inserido o Postão, né? E a gente vê o que é o SUS, né? A gente está falando de segurança pública, mas a gente está falando de SUS, a gente está falando de saúde, porque a gente fala de assistência, a gente fala de educação. Se tu olha o SUS hoje, o que era para ser o SUS? Era para tu ter uma política de atenção básica, que ela fosse para o território, né? Que essas pessoas se identificassem, que elas soubessem quem são os trabalhadores que atendem, né? E tem toda essa questão de pertencimento, como foi dito anteriormente. Quando tu tem, por exemplo, uma emenda constitucional que congela gastos públicos, tu vai estar interferindo na saúde, tu vai estar interferindo na segurança, né? Então, parece que tu vai, sei lá, avançar na terceirização de um ponto e que isso vai ser algo mínimo. Mas não, isso vai ter uma relação direta, por exemplo, tanto no trabalho da Sônia, como vai ter no trabalho da Vanessa. Né? E é importante reflete na comunidade também. Exatamente. E é importante a gente pensar essa dinâmica, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, de novo, né? Vem aquela questão muito gradeada, muito fechada, mas ela é completamente permeada por muitos fatores, né? E quanto mais a gente pensa nesse desmembramento dos fatores, é uma possibilidade de a gente pensar um novo horizonte, inclusive para pensar segurança pública, saúde e tudo mais, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né, como que é essa relação de vocês enquanto trabalhadoras nesses serviços, né, permeadas direta ou indiretamente também pela violência, né, porque a gente sabe que a violência ela vai nos deixar mais seguros ou menos seguros, né, em determinadas situações. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, como que é esse processo? Quando a Sônia comenta, né, de que muitas vezes o posto ele tem que fechar, como é que é a questão de saúde mental nesse processo? Ou a Vanessa, quando tá ali e tá vendo uma situação que é completamente triste, né? E que tu sabe que mesmo para dar uma possibilidade, um horizonte, né, de direito, tu vai estar violando outros, né? Como é que é essa relação tua também enquanto trabalhadora, né? Como é que fica esse processo? Sintam-se à vontade. É bem assim, ó, eu vou te contar uma coisa. A violência... que não é quando tu não pode ter acesso ao posto. Não é quando tu sabe que aquele guri que fez o pré-natal ali foi assassinado. Isso aí é o fim da linha. Mas eu vou te dizer assim, ó, é muito cruel, é muito triste tu ver a forma que é uma população muito grande que é tratada, a forma do descaso. Então, assim, ó, a gente fala assim, ó, não tem lazer, eu digo assim, ó, tu vê uma comunidade, a Cruzeiro, cheia de jovens, onde não tem escola, eles não podem praticar, cheio de energia, sem acesso a dinheiro, a nada. Um posto de saúde precarizado, não tem direito a esporte, jogar bola, essas coisas, tudo ajuda, né? Mal remunerado, mal alimentado, um preconceito monstruoso em cima, tu sabia? Dá uma desesperança, dá uma tristeza, porque tu não vê nada assim de feito de concreto, tu não vê empatia, tu não vê sentimento. Parece que aquela dor deles é deles. Tu entendeu? A violência que muita gente tem é do acesso, mas não de saber que eles estão morrendo, que eles não vão... Que é uma realidade muito... Sabe, assim, ó, muito enraizada, muito assim, ó, mudar a mentalidade. Eu não vejo preocupação de governo nenhum, nem social. É assim, ó, eu tenho medo que as facções me matem, mas eu não tenho medo de quem vai ser morto. A pessoa que vai morrer, o menino que tá morrendo, né? Eu já vi uma coisa assim, enquanto eles estivessem matando, tá bom pra nós. Eu disse, pô, essas crianças têm mãe,
eram para ter um futuro, eram para ter essa frieza. A gente tem... Eu acho que o brasileiro, o gaúcho principalmente, ele tem a violência dentro dele. Porque se ele não tivesse a violência, ele se revoltaria. Se não chegar até mim, ela não me dói. Ela pode me trazer doença, porque eu posso ser atingida por ela. Mas se enquanto estiver no outro, dá para suportar. Teve uma semana ali que se matou muito na Vila Cruzeiro. E tu olha pra TV, tu não escuta. Aí eu tava vindo com essa que eu venho, a colega disse assim, essa noite eu dormi mal, porque eu tive que dormir toda a família num quarto para as balas, onde as balas não chegariam. Tá, e aí eu te pergunto, se eu tô mal, como é que vai ficar aquela criança que ficou trancada? Aquela criança que viu o amigo que cresceu com ela ser morto? Como é que tu vai saber que só o tráfico e, né, que tu não... E outra coisa, a maior parte não estuda. Não estuda assim, porque a gente tem que empurrar os filhos para estudar, né? Tu tem que ter uma estrutura. Condição, né? Então eu digo assim, o que te dá... Parece que tu não vê uma política, tu não vê uma coisa que vá mudar essa realidade. Tu vê desandar. Sabe, o ônibus que pegou fogo hoje, tá? Essa coisa é bem triste. O colega saber que ele tá com fome, tu ter que dar a tua comida, não é? Isso aí eu não vejo, assim, uma mudança a curto prazo. Sabe, assim, tinha que mudar a mentalidade de quem tem acesso para que as pessoas que não tivessem, assim, quem vai fazer a mudança é quem tem acesso. Quem não tem, ele não tem acesso à mudança. Tá me entendendo o que eu tô falando? Não. Sim. É isso que eu acho. E é uma banalização, né, da violência, isso. Do absurdo. Ele não faz mal. Ele ganhar um salário mínimo não faz mal, mas eu tenho que ter aumento. Tu humilhar também não faz mal, eu posso, né? Eu tive acesso, então eu tenho acesso a humilhar quem não tem pouco. Sim. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta, né? Então, é o que eu digo. alguma forma, a gente naturalizou isso também. Ela não usa mais dor, se não for em mim. A gente acaba tendo como uma estratégia de sobrevivência também ignorar a dor do outro, né? Pra ver se eu sobrevivo aquilo. E isso é adoecedor pra mim e pro outro também, porque a gente também tem dificuldade, então, de mudar uma realidade que é violenta. Quando a gente vê que crianças, adolescentes, jovens são são as maiores vítimas de letalidade no Brasil, a gente vê que a gente está numa crise civilizatória muito grande. Porque a gente está falando do público mais vulnerável. A gente não está matando ninguém, adulto, nada. São crianças e adolescentes que tinham toda uma potência que deveriam ter... matando adolescente, né? E que se confunde isso. Porque às vezes a gente coloca, né... Para chegar nesse... A gente olha... Às vezes a gente tira a foto da situação, né? Um adolescente se envolveu numa situação. Mas quando a gente vai ver o filme, a gente vê aquela série de situações de violação de direitos. E aí a gente consegue identificar porque que a gente chegou nesse ponto. E aí, isso tem a ver também com falta de oportunidades. Quando a gente trabalha na perspectiva de ingresso no programa, né, a ideia é a gente montar aquele plano individual de atendimento, que é complexo de fazer, mas a gente vê que quando muda o território, a gente já tem, né, uma possibilidade de reconstrução de vida. É difícil, né? Porque a gente está falando aqui de um contexto bastante intenso de violências, e aí a gente vai no bojo, a gente vai ver violência psicológica, violência sexual, da genitora também, a gente vai ver que é geracional isso, e que a violência, ela permeia todas as relações. E o quanto isso vai impactar também para que a gente possa reconstruir um novo padrão, né? E uma nova realidade num outro espaço. A gente não se desfaz da nossa história, mas a gente precisa trabalhar com ela. E os serviços de saúde mental, por exemplo, né? São serviços que a gente entende que seriam muito importantes se fossem potencializados. Porque a gente tem muitos traumas aqui, né? Que devem ser trabalhados e que numa terapia talvez a gente conseguisse trabalhar muito melhor isso, né? No programa a gente tem uma equipe interdisciplinar que trabalha esses aspectos, mas não vai substituir um serviço. A ideia do programa nunca é substituir uma política já existente. É uma travessia. Se a gente não tem esses acessos, a gente acaba, de alguma forma, reafirmando essa forma de viver também violenta, né? E... como tu trabalhar que existem outras formas de viver se eu não consigo viver de outro jeito? Se quando eu vou dormir eu tenho uma faca debaixo do meu travesseiro porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Tá tão naturalizado isso na vida de algumas crianças
que não é às vezes só tu tirar daquele território e colocar em outro que tu vai resolver, porque o trauma está instaurado ali também. Então, a questão das oportunidades, elas são extremamente importantes para que esses adolescentes, essas crianças possam ter uma perspectiva diferente, né? Vai ser fácil isso de visualizar? Por vezes não, porque aquilo tá numa normalidade, né? Numa naturalização tão grande que vai precisar de um processo maior para que isso possa se reconstruir. E aí são serviços e também um processo que também está dentro de nós, né? Quando a gente faz a avaliação de risco, a gente também se coloca em risco de alguma forma, né? O programa de proteção, ele tem todo um procedimento de segurança com relação a atendimento das situações, vai atender um lugar neutro, vai fazer uma avaliação de risco, vai fazer uma matriz de risco, vai poder explorar que situação de ameaça é essa, quem é o ameaçador, por que ameaçou, aonde é a área de influência, para poder identificar as potências, né, de uma construção de uma nova história num outro espaço. Isso vai impactar quem faz a avaliação também, né? A gente tá vulnerável a isso também. Mas a gente tá vulnerável a todo tempo, né? Chegar aqui na frente, eu não sei, eu não conheço, né? Mas eu posso ser assaltada, eu posso ser atropelada também. Então, essa questão da violência, ela tá muito presente na nossa vida, independente do lugar onde a gente esteja. Claro que quando a gente trabalha nesses espaços, a gente de alguma forma tá mais vulnerável e consegue visualizar mais, né? Mas a gente precisa encontrar estratégias com relação a isso. A questão do vínculo, a questão do pertencimento de uma rede, de uma construção conjunta que possa se apoiar, isso também auxilia com que a gente consiga dar conta de algumas coisas. E também questões de autocuidado, né? Infelizmente não é para todo mundo, mas uma terapia faz muita diferença, né? A gente achar elementos ou práticas que possam também fazer com que a gente consiga lidar com essas nossas dificuldades, né? Vai fazer uma yoga, vai fazer uma corrida, vai fazer ginástica, enfim, que a gente também não fique focado só naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, porque senão a vida vai ficando muito pesada. A vida vai ficando sem esperança, sem sentido, e aí a gente também não consegue também auxiliar com que a gente possa produzir um outro planejamento de vida. Porque se o meu planejamento, eu não consigo sair da violência, eu não vou conseguir produzir no outro, né, auxiliar no outro uma outra proposta que não seja essa violência, né. E aí, enfim, né, eu acho que a gente tem mecanismos que vêm surgindo, a comunicação não violenta, a justiça restaurativa, nesses espaços que a gente pode também lançar mão para tentar, de alguma forma, minimizar, né, esse impacto que traz toda essa questão da violência urbana que a gente sente, né, nos nossos dia a dia. Eu acho interessante isso que tu traz, né, da própria questão de como alguns recursos acabam ficando limitados, mas como eles fazem falta, né, nesse cotidiano, quando a gente pensa saúde, quando a gente pensa segurança, quando a gente pensa assistência, né, e, de novo, acaba sendo engraçado, digamos assim, entre aspas, falar, né, que a gente está falando de segurança, mas eu não consigo descolar, por exemplo, o acesso à saúde, né, isso que tu traz, por exemplo, da terapia, da yoga, ou, enfim, qualquer outra forma, né, de ter um outro descolamento da realidade. O próprio SUS, ele já prevê isso, né? A gente tem as práticas integrativas complementares, né? Que são as PICs, que elas são previstas na atenção básica para que as pessoas possam ter acesso a uma outra forma, inclusive, de acesso à saúde, né? Que tem essa questão desse envolvimento distinto, né? De conhecer, inclusive dentro da própria comunidade, né? Essas questões. E como a gente tem um desmembramento das políticas sociais, eles impactam diretamente nesses espaços, né? Eles vão impactar lá na ponta, nesse caso que tu traz, mas eles vão impactar todo esse processo, né? Todo esse processo ele vai ser permeado por isso. E eu trouxe aqui alguns dados para a gente conversar um pouquinho, que nessa semana, né, saiu o Anuário da Segurança Pública, e aqui no Brasil, né, e os dados, eles são, infelizmente, muito tristes, assim, quando a gente vai olhar na realidade de um país que tem tudo, né, no sentido para ser,
enfim, um exemplo na questão de direitos, né, de acesso a bens e serviços, e a gente observa um aumento da violência de uma forma exponencial, né, e aí acho que a Vanessa, ela toca num ponto, né, a própria questão de quem é considerado vulnerável, né, nessa sociedade, ao mesmo tempo são as pessoas em que acabam vivenciando o pior desse reflexo, né. A gente tem um aumento da violência contra crianças e adolescentes e também um aumento da violência contra LGBTs e daí também principalmente, né, nesses territórios, assim. Quando a Sônia traz lá no começo, né, por exemplo, de quem compõe, né, essas comunidades, né, quem é que está nesse processo da falta de acesso a direitos e serviços, o último anuário ele vai indicar que pessoas negras foram 78% das vítimas de homicídios. Sim. E não é à toa, né? A gente consegue observar isso ao longo de um processo envolvido com colonialismo, né? Um processo de racismo estrutural e que ele embasa muito das nossas relações, né? E eu queria perguntar, assim, como é que vocês observam isso na realidade do serviço, assim, né? Como é que vocês veem que esses dados, eles se tornam concretos na realidade de vocês? Olha, quando eu recebo pelo WhatsApp as mortes na Cruzeiro, são geralmente os corpos pretos, né? Eu vejo ali, ó, que teve uma semana que se matou em Porto Alegre, foi um horror. Eu não vi noticiário, mas eles têm grupo de WhatsApp, né? Chega a te doer na alma. Tu vê gente tão nova que era para estar, não é, praticando esporte, tendo uma escola de qualidade. A saúde é o último, né? A saúde passa pelo saneamento, passa pelo lazer, passa pela escola, pelo respeito. E outra coisa aqui, ó, racismo é violência. Não é verdade? É a forma mais cruel de violência. Eu não sei porque, né, homofobia é violência, tu entendeu? Tu quer travar a pessoa do direito dela ser o que ela é. Tu entendeu? Assim, ó, tu quer romper com a identidade da pessoa. É violência. E a gente está num momento que algumas pessoas se acham no direito de matar quem não tem a opção sexual e o tom de pele... Orientação, e não tem o cor de... Sabe assim, ó, tu não pode ser condenado pela tua orientação sexual e o tom da tua pele. Nunca se falou tão abertamente, se expôs o ódio. Parece que agora pode. Só não pode ter ódio que a gente está vendo aí, não é? Como ele está sendo, é uma coisa muito assustadora. E aí que tu começa a ficar doente. Eu quero ser avó. Tá, aí o meu neto vai ser negro. Aí eu me pergunto, será que eles têm esse preparo para suportar toda essa carga? Sabe, é difícil. A gente larga o filho para trabalhar, tu tem medo, ele é foco. Então tem essa coisa assim, ó, tá se matando, é um ódio que eu não entendo. É um ódio que dói. A gente sofre com isso, sabia? E aí, por isso que a gente sofre quando trabalha numa comunidade que tu tá vendo o guri que é mais jovem que teu filho, que podia ser teu neto. E é um desrespeito, assim, é ódio pelo ódio. Agora, parece que tem uma colega lá que tá com problemas também no Presidente Vargas, que ela diz que tá difícil trabalhar lá. É muito negro. Que absurdo. Pois então... A gente recebe casos, né, que são triados pela rede, na verdade, né? As situações de ameaça de morte, elas chegam a partir do programa, a partir do encaminhamento do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública, do Judiciário, do Ministério Público. Então, a gente tem aqui também uma triagem também antes de chegar. A gente não faz uma busca ativa, né? Não está na comunidade, então chegam os casos. Mas os casos que a gente faz a proteção, eles majoritariamente são de meninos, né? Negros e pardos, né? Autodeclaratoriamente negros e pardos. Então, a gente percebe que, sim, a estatística ela está muito mais que clara e que a gente recebe, sim, esse público que é encaminhado, né? E o quanto isso é complicado. E também as questões de orientação sexual que vem aparecendo também como uma causa também de situação de ameaça de morte, né? Não são tantos os casos, mas nos últimos tempos a gente teve pelo menos uns 4 casos em que o fundo da situação de ameaça tinha a ver com a intolerância, né? Então, não é só o tráfico, não é só... tem uma série de questões envolvidas que vão trazendo o risco, né? Só vão potencializando esse risco.
E essa vulnerabilidade, né, ela vai trazendo para nós o desafio de como lidar com isso, né? Porque a gente acaba tendo dificuldade de visualizar isso. Hoje a gente consegue ver dados, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma informação, em nenhum jornal aparecia isso. Tanto é que quando surge o programa de proteção, todo mundo diz assim, como assim? Programa de proteção a criança e adolescente ameaçada de morte, né? Tem até uma proposta para trocar o nome, né? Eu fico sempre pensativa. Eu gosto até do nome porque a gente tem que dizer que tem morte com criança e adolescente. E que essa morte não combina no nome do programa, mas é fato. A gente tem isso. E quem são esses, né? A bala está direcionada. Aqui a gente sabe aonde morre, a gente sabe quem morre e a gente sabe como morre. Então, sim, assim, não é por falta de informação. A gente precisa lidar com isso, né? Dados a gente tem não só dos casos que nós protegemos, mas estão aí, né? O Anuário, o Atlas da Violência. O ano passado também, a Unicef também fez uma produção bastante importante também, com todo o perfil. E a gente sabe do óbvio já, né? Que toda pesquisa, todo ano, já nos reafirma quem são. São os meninos negros que são as maiores vítimas por arma de fogo. Então, assim, não é por falta de informação. E diga-se de passagem, meninos que não têm envolvimento com tráfico. Não se mata negro, sabia? Se mata porque tu tá ali na comunidade. Por estar na comunidade, tu já é culpado. Então, eu sei ali, né, de amigos dessa minha amiga que mora ali. Ela disse assim, ó, Sônia, mataram um menino que não tinha nada com tráfico. Tu entendeu? Mas ele tava ali. Mora ali porque não tem outro lugar mesmo, né? E ele é dali. E como é importante, né? Então, que a gente também fortaleça esses espaços que vão fazer uma luta antirracista, né? Que vão fazer uma luta anti-LGBTI-fóbica, né? Que a gente fortaleça esses espaços, inclusive, antissexistas, né? E antimachistas, porque isso também induz um processo de violência, né? Tanto nos territórios como dentro das próprias casas. E afeta diretamente nesse acesso, né? A gente falou diversas vezes aqui nesse programa sobre acesso, porque a gente não tem como falar sobre segurança e sobre saúde do trabalhador e saúde de modo geral, sem a gente falar em acesso a direitos e a serviços, né? A gente tá se encaminhando para o finalzinho aqui, né, do nosso encontro. Parece que a gente falou por 5 minutos de tão gostoso que foi. Mas eu queria, então, encaminhar para as falas finais, que vocês pudessem fazer só as últimas considerações de vocês, e daí depois eu retomo aí para a gente fechar o nosso programa de hoje. Olha, em primeiro lugar, eu fico feliz, né, de tu ter me convidado. Espero, né, que tenha sido bom. E também espero um dia viver um mundo melhor. Sabe assim, ó, onde brancos e negros se tratem com amor e respeito, onde o profissional não se ache melhor porque ele teve acesso e o outro não teve, não é? Onde a gente possa, no mínimo, saber que a maior forma de amor é o respeito. Respeitar o eu do outro, o jeito de ser do outro e não julgar ninguém pelo que enxerga. Então é sempre um prazer, né? Ouvir gente inteligente conversar, né? Aprender um pouquinho. Que lindeza esse programa. Eu fiquei bastante contente com o convite, surpresa, né? Porque é uma experiência nova, desafiadora. Mas é sempre bom falar do que a gente faz e também refletir também sobre outras perspectivas, né? E eu acho que hoje foi muito rico a gente poder fazer essa troca e também repensar algumas coisas, né? A gente às vezes também tá num espaço em que a gente também não consegue também fazer essas trocas de uma maneira tão simples, né? A gente vem de um processo também de pandemia, então que acabou nos afastando, que fez com que a gente também de alguma forma tivesse medo do outro, né? E eu acho que isso de alguma forma também potencializou. E aí trazendo um pouco essa questão de que a colega já colocava, né? A gente está falando aqui de situações. E aí, de novo aqui, né, da abrangência do tráfico, mas dos conflitos dos grupos. E aí, aqui, esse conflito, né, faz com que as pessoas que estão nas comunidades, elas fiquem ilhadas, né? Eu não posso frequentar a escola onde tem um domínio de um outro grupo, né? E aí, só o fato de eu fazer essa travessia, eu já fico em risco. Então, a gente está falando de coisas muito graves, muito sérias, né? Que precisa, assim, de ações pontuais dentro da própria comunidade e que o programa, ele pode
possa ser acionado, sim, mas excepcionalmente, porque as pessoas têm direito a viver no lugar onde elas nasceram, onde elas cresceram, onde elas têm as suas relações estabelecidas, né? E a gente fica contente quando a gente consegue fazer uma proteção, mas a gente sabe que esse não é o objetivo, né? Essa devia ser uma das estratégias para promover vida de crianças e adolescentes. A gente precisa potencializar as outras. Então, eu fico muito contente com o convite, com a participação e grata por essa tarde, então, de grande troca, né? E que a gente possa sempre poder... Eu gosto muito da causa estratégica da instituição que eu trabalho, que é acolher promovendo vidas. E aí, toda vez que eu penso nisso, né, traz o desafio pra gente, né? O acolher. A gente precisa, quando é profissional, ou em todas as nossas ações, aprender a acolher e promover aquilo que tem de melhor na gente e no outro, né? Então, que a gente tenha isso como objetivo, que a gente tenha isso como desafio, né? De acolher e promover vidas, né? Poder potencializar aquilo que é possível, né? E sonhar também, né? Porque, enfim, né? Sem sonho também a gente também fica também adoecido, falsa desesperança da doença, né? Então, a gente precisa ter esses mecanismos de poder tratar com alegria também, né? Mas com seriedade sobre esses assuntos. Bom, meninas, muito obrigada. Foi uma honra muito grande poder contar com vocês aqui hoje. Eu estava muito feliz, assim, de a gente fazer esse debate. Acho que é um grande desafio, né, para todas nós, assim, essa questão nova do podcast. Mas é isso, a gente tem que utilizar essas ferramentas ao nosso favor, né? Já utilizam elas muito contra nós, né? Que a gente possa, então, se apropriar desses espaços que também são nossos. Queria agradecer pelo desprendimento de vocês, né? Por usar parte do tempo da vida de vocês, porque muitos dizem que tempo é dinheiro, mas tempo é vida, né? E eu quero agradecer por vocês dedicarem uma parte da vida de vocês aqui hoje, tanto comigo, mas com todo mundo que vai estar ouvindo, né, através do Sindesprev. E eu queria, então, deixar só um recadinho para você que nos acompanhou até agora nesse episódio, né, que é muito obrigada. A tua presença, ela é muito especial e ela é muito importante para que esse podcast faça sentido. Então, compartilha com os colegas, compartilha com a família. Esse assunto, ele tem relação com a categoria, mas ele tem relação com toda a sociedade, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter esse diálogo cada vez mais em todos os espaços em que a gente está inserido. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, na descrição desse episódio e manda as suas opiniões. Muito obrigada e até a próxima. Sustentar essa grande mentira, pois a verdade é indigesta. Quem sustenta essa festa é o suor da tua testa. Até quando suportar sustentar essa grande mentira? Pois de tudo que eu faço não me sobra pedaço, e ainda assim